E, portanto, continuando com a apresentação, os seus interesses científicos incluem a mineralogia, a geoquímica e a metalogenia. Liderou vários projetos e organizações, foi diretor do Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa entre 2007 e 2009 e coordenou o mestrado em Geologia Económica da mesma faculdade entre 2009 e 2018. Foi também membro do Conselho de Administração do Cluster Portugal Mineral Resources entre 2016 e 2019. Fez parte de plataformas europeias dedicadas a prestar apoio técnico à União Europeia no âmbito dos recursos minerais e tem experiência como revisor científico e membro do conselho editorial de diversas revistas científicas. Portanto, eu agradeço ao professor António Mateus por ter aceito o nosso convite e por estar hoje aqui connosco, e sem mais demoras, dou-lhe a palavra para começar então esta palestra. Obrigada. Muito obrigado, o prazer é todo meu de estar aqui convosco, tentando basicamente partilhar mais as minhas dúvidas do que propriamente as minhas certezas sobre um tema tão desafiante que pode ser abordado de múltiplas formas e eu tentarei uma abordagem que não é muito comum entre os fãs dos recursos minerais. Pela primeira vez vou fazê-lo desta forma e logo me dirão de vossa justiça se entretanto não abandonarem o posto de escuta remoto. Portanto, vamos, se eu conseguir passar isto, não estou a passar. O que é que se passa? Não estou a conseguir avançar. Há alguma forma de eu resolver isto? Ora, só um bocadinho. Possivelmente. Boa tarde a todos. Boa Boa tarde, Luís. Possivelmente. Boa tarde agora da apresentação dos novos alunos aqui do mestrado. Possivelmente, Mónica, deixei de ter controle. Diz que estou a partilhar, de facto, o ecrã, mas não consigo avançar. André, podes ver, por favor, se tens tu aí a opção de partilha? De partilha de que da tela? Sim. Tenho. Porque aqui no meu diz que vários participantes podem compartilhar. Ok, já está. Pronto, peço desculpa. Ok. Então, de uma forma muito simples, poderemos iniciar esta conversa dizendo que o que hoje somos, enquanto membros de uma comunidade, o que pensamos e produzimos e como o fazemos, é em boa medida um dos corolários do aumento progressivo de complexidade nos comportamentos que envolvem grande número de indivíduos que não precisam de se conhecer ou sequer de consertar posições presencialmente. As configurações topológicas são muito diferentes e ainda existem modelos de governo fortemente hierárquicos, centralizadores e pouco interativos. Mas a tendência é claramente no sentido de incrementar os sistemas de funcionamento em rede e de valorizar o mérito e a iniciativa individual no léxico de alguns, empreendedorismo. Tudo isto tem impacto na estrutura e funcionamento das instituições, qualquer que seja a sua natureza, fomentando o global em detrimento do local ou regional, privilegiando o trabalho em equipe e em rede, permitindo o trabalho remoto ou a adoção de sistemas mistos e flexíveis, por vezes abusando no multitasking. Enfim, transformando as profissões, a economia, a sociedade e a forma como percepcionamos o mundo como um todo. A globalização, com todas as suas vantagens e desvantagens, é um produto desta longa evolução que enraiza na Revolução Industrial e durante a qual a população humana aumentou exponencialmente e concentrou-se em grandes centros industriais, comerciais e urbanos. O crescimento do produto interno bruto global, alimentado por uma indústria pujante e energia barata, foi também exponencial, embora lamentavelmente não acompanhado pela criação de mecanismos capazes de promover uma redistribuição adequada da riqueza gerada. Mas o enorme desenvolvimento registado em curto intervalo de tempo, pouco mais de um século, suportado por uma mentalidade centrada em visões antropocêntricas do mundo, contribuiu para perturbações acentuadas dos fluxos de massa e de energia naturalmente estabelecidos, com diferentes tipos de consequências. Mas a evolução que muito sumariamente retratei nos últimos minutos não foi contínua, bem pelo contrário.
São vários os períodos recessivos que, com diferentes magnitudes e por razões diversas, alternaram com períodos expansionistas, sempre precedidos por inovações tecnológicas que revolucionaram a produção, o comércio e os modos de vida individual e coletivo. Em conjunto, as alternâncias dão origem a 5 grandes ciclos ou 5 grandes ondas de crescimento, durante os quais o acesso a recursos energéticos e materiais baratos nunca esteve em causa. Pergunta-se então, quais os problemas subjacentes à 6ª onda onde nos encontramos? A progressão ao longo destes ciclos, ou ondas, como já disse, conhecidos como ciclos de Kondratiev, foi sempre marcada pela expansão de setores económicos suportados por capital intensivo, conhecimento intensivo e inovação sistemática em períodos cada vez mais estreitos, concorrendo incessantemente para um aumento da intensidade energética, intensidade material e diversidade de matéria-prima usada. Mas estes ciclos, ainda fonte de controvérsia entre várias escolas de macroeconomia, podendo englobar conceitos polémicos como o da destruição criativa devido a Schumpeter, tido como fundador da teoria da inovação, alimentaram uma série de práticas com enormes repercussões sociais e ambientais, incluindo a gestão de recursos naturais, onde os recursos minerais se integram naturalmente, que ainda hoje prevalecem, não tendo resolução nada fácil. Portanto, a 6ª onda de crescimento, aparecendo na sequência da rápida digitalização da sociedade ocorrida nos últimos anos do século XX, teve de adicionar aos seus desideratos base uma série de outras preocupações suscitadas pela sociedade que não mais poderiam ser ignoradas, mas fazendo essa adição depender de avanços tecnológicos disruptivos, potencialmente massificáveis e passíveis de gerar rendimentos adicionais, em contexto mais desfavorável, porque, entretanto, os custos da energia e os custos com matéria-prima subiram muito significativamente. Deste modo, a desmaterialização, robotização, automação, papel crescente da inteligência artificial, aceleração da conectividade digital, diria mais, dependência digital, big data, machine learning, etc., foram adicionados objetivos de descarbonização e economia circular, bem como deveres de due diligence em questões de natureza ambiental, social e de governo ou administração. Não obstante o alargamento de propósitos e a mobilização gradual da sociedade para muitos deles, o caminho não tem sido nada fácil. E os últimos 25 anos têm sido marcados por sucessivas perturbações que geraram e continuam a gerar grande inquietação quanto ao futuro. As implicações que daqui decorrem para a gestão das fontes de matéria-prima são imensas, desde logo ao nível de segurança e de abastecimento dos mercados a custos suportáveis. E, na verdade, como todos sabemos, as instabilidades geopolíticas ou outras produzem incertezas que se refletem quase de imediato nos preços de todos os bens transacionáveis. E as commodities minerais não são exceção. A preços consolidados para 2021, quando já se faziam sentir alguns dos efeitos da retoma económica após o pico pandémico, e as taxas de crescimento dos preços são verdadeiramente colossais para metais com maior procura. Em suma, sem energia e matéria-prima não há desenvolvimento. E no âmbito das matérias-primas minerais e metais vitais à revolução tecnológica em curso, deveremos destacar todas as requeridas para aplicações conhecidas e de uso massificado, bem como as necessárias à implementação de inovações tecnológicas, isto é, soluções disruptivas que moldarão o futuro. De entre todas estas substâncias, importa reter que muitas apresentam taxas de reciclagem baixas a moderadas, devido a tempos de residência moderados a altos nos setores económicos, fatores de diluição ou dispersão, deficientes de sistemas de recolha selecionada e nem sempre têm viabilidade económica. A substituição de algumas destas substâncias é também difícil, nem sempre economicamente favorável e, muitas vezes, com algum prejuízo das características pretendidas para um determinado produto. Outras ainda
revelam vulnerabilidades nas cadeias globais de abastecimento, concorrendo para possíveis disrupções em termos de abastecimento seguro, a custo comportável, as chamadas matérias-primas críticas. Ao longo do tempo, o abastecimento dos mercados tem sido suportado por incrementos sucessivos de produção mineral, concorrendo para taxas igualmente crescentes de depleção dos recursos primários conhecidos, alguns deles posicionando-se na janela de 1,5% a 2% ao ano nos últimos tempos. Sem esta produção contínua, não teria sido possível suportar a intensidade material das sociedades desenvolvidas, como a europeia. E o valor apurado para 2011 de 9,7 toneladas ano per capita, nem sequer corresponde a um período de forte crescimento económico da União Europeia, como bem sabemos. Anos houve em que a intensidade material se cifrou em torno de 12 a 13 toneladas ano pessoa. O que explica a estimativa da pegada material global em torno de 70 gigatoneladas ano, se bem que distribuída de forma acentuadamente assimétrica pelas várias regiões do globo, como resultado dos diferentes índices de desenvolvimento tecnológico e económico. Tal como no passado, a evolução recente na procura de matéria-prima deve-se à conjugação de vários fatores, dentre os quais se destaca o aumento das necessidades de países emergentes e a rápida inovação industrial, o que inevitavelmente concorre para acréscimos da intensidade material e expansão muito significativa da diversidade de materiais, nomeadamente metais, usados nas crescentes aplicações tecnológicas. E são muitos os estudos que o comprovam, aqui ilustrados por 3 meros exemplos. Mas independentemente da maior ou menor concordância dos valores absolutos, resultantes de várias simulações, refletindo diferentes condições de fronteira impostas aos modelos numéricos, por sua vez também suportados em algoritmos distintos, certo é que a procura projetada para as próximas décadas supera largamente o que hoje se produz, seja para as novas aplicações tecnológicas, seja para fins convencionais. E em 2060 poderemos atingir facilmente, e isto é na perspectiva mais conservadora, valores da ordem de 160 a 170 gigatoneladas, grosso modo correspondendo a 45 kg diário per capita. Nestes cenários, a taxa de crescimento dos inputs materiais derivados da reciclagem aumentam muito significativamente, bem acima dos incrementos expectáveis para a lavra mineira. Contudo, em valor absoluto, a lavra mineira continua a ter um papel de enorme destaque e não pode nunca cessar a sua atividade sob pena de comprometer diversas agendas políticas orientadas pelos princípios base que norteiam o desenvolvimento sustentável. Neste âmbito, temos tendência a sobrevalorizar a importância de certos elementos associados a fatos minerais menos comuns e muitos deles obtidos apenas como subprodutos da lavra mineira ou no subsequente processamento metalúrgico de alguns minérios. Contudo, o aumento considerável das taxas de crescimento da produção anual de cimentos, ferro, alumínio e outros metais base nos últimos anos, apenas para dar alguns exemplos, não pode nem deve ser ignorado. Havendo até surpresas, como a recentemente documentada possível falta de enxofre no mercado a muito curto prazo. Críticas ou menos críticas, à luz do que é possível projetar hoje no mundo em acelerada mudança, as matérias-primas requeridas para as transformações associadas à 6ª onda de crescimento, ou à 4ª revolução industrial, como querem dizer, são muito diversas e não param de crescer, como bem documentam muitos outros estudos sobre a criticalidade de matérias-primas em economias desenvolvidas e emergentes. Revelando ainda que, de forma absolutamente clara, as economias caracterizadas por elevada intensidade de carbono darão progressivamente lugar
a economias de elevada intensidade de metais. Nestas circunstâncias, é legítimo perguntar: estaremos a caminhar para a catástrofe, por muitos anunciada, quanto à escassez física dos recursos primários ou a possível insuficiência de curta ou longa duração dever-se-á fundamentalmente a questões de mercado e ou questões tecnológicas, de aprimoramento tecnológico? Poderá a reciclagem, por si só, resolver a questão? E face à elevada cadência da evolução tecnológica em curso, teremos substitutos para materiais de elevada criticalidade em tempo útil? Procurarei responder a estas questões pela ordem inversa. No que diz respeito à substituição, e não obstante os enormes investimentos realizados nas 2 últimas décadas, verifica-se de uma forma sumária que entre as numerosas soluções possíveis, apenas têm sido adotadas com bastante parcimónia as de maior maturação tecnológica, como não poderia deixar de ser. Foram já identificados diversos substitutos importantes, pontualmente decisivos a médio e longo prazo para muitas aplicações, apenas aguardando viabilidade económica. Ou seja, integração rápida, a custo suportável nas cadeias de manufatura. Note-se ainda que alguns dos substitutos usados de forma massificada poderá criar potencialmente pressões sobre a produção ou disponibilidade de outros materiais e minerais. E poucos são os estudos que abordam esta dimensão do problema. Em geral, porém, poderemos dizer que as taxas de substituição são tipicamente muito lentas, tornando bastante imprevisíveis os caminhos bem-sucedidos e economicamente viáveis para a sua concretização, pelo menos a curto prazo. Quanto às taxas de reciclagem, nomeadamente de produtos em fim de vida, o seu sucesso depende da conjugação adequada de 3 processos fundamentais: recolha, desmantelamento e pré-processamento e processamento final, de uma forma extraordinariamente simplificada. A conjugação destes processos é multiplicativa, pelo que baixas em qualquer uma das etapas dos processos tornará muito difícil, ou pelo menos economicamente viável, a reciclagem de muitos materiais. Claro está que todos esperamos avanços neste campo. Todos nós esperamos, com bastante ansiedade, que haja incrementos significativos na reciclagem, retirando alguma pressão à produção mineira. Mas face ao que hoje reconhecemos, não restam dúvidas de que temos ainda um longo caminho a percorrer e que muitas das soluções já testadas laboratorialmente ou validadas à escala industrial demorarão algum tempo, e estou a ser bastante conservador, até se tornarem verdadeiramente significantes para o mix de matéria-prima do futuro. O exemplo do telemóvel é já um clássico, mantendo-se como não recicláveis ou com taxas muito baixas de recuperação, uma longa lista de constituintes. Portanto, não basta multiplicar a massa de cada um dos constituintes existente num telemóvel e depois multiplicar pelas muitas dezenas de milhões de telemóveis que são possivelmente descartados todos os dias para obtermos um valor líquido de metal que pode ser recuperado. Este é um exercício muito fácil de fazer, mas extraordinariamente longe da realidade. Para além destes aspectos, importa relembrar que, mesmo na presença de processos eficientes de recolha selecionada e de reprocessamento, o limite superior da reciclagem é sempre determinado pelo que se consegue obter na sociedade. Ou seja, o que foi consumido utilizado nas últimas décadas, havendo, para muitos casos, tempos de residência variáveis e, com frequência, superando 15 anos. Por outro lado, importa sublinhar que o recurso urbano ou industrial é muito pequeno em relação aos montantes necessários para atender ao aumento previsto da procura. Ou seja, mesmo
com incrementos muitíssimo elevados na reciclagem, não conseguiríamos, por si só, satisfazer as necessidades futuras. Portanto, por muito eficientes que sejam as cadeiras ditas circulares, abertas, não pode ser de outra maneira, caso contrário não é termodinamicamente aceitável, precisamos sempre de aceder e a usufruir dos recursos primários. O que nos leva então à terceira questão, primeira quando eu as enunciei, sobre a eventual escassez física destes recursos. Na perspectiva de um geoquímico, a abundância de um elemento químico pode ser estimada de forma bastante simples, dividindo a massa global do elemento pela massa total do reservatório, neste caso, a crosta superior. Não tenho tempo para entrar em grandes detalhes, mas se considerarmos apenas o primeiro quilómetro da crosta continental e compararmos as massas elementares assim obtidas com os valores das reservas base que neste momento se estimam para cada um desses elementos, poderemos concluir que não existe evidência firme para a exaustão física, havendo certamente espaço para a delimitação de novos recursos e novas reservas. Como, aliás, é bem ilustrado pelas sucessivas descobertas nos últimos anos, aqui documentando apenas as relacionadas com recursos de cobre, níquel e zinco-chumbo, muitas destas novas descobertas a grandes profundidades e, por vezes, manifestando menores teores, não obstante tonelagens muito impressionantes. Assim, quando modelamos os recursos conhecidos e projetamos as taxas de coleção futuras com base nos ajustamentos à produção histórica, não devemos ficar alarmados com o facto de muitos metais atingirem picos de produção nas próximas 2, 3 décadas, havendo alguns que a já tenham ultrapassado. O que este tipo de cálculos, ou de modelação, ou de modelos, nos permite efetivamente ter é a noção de quão importante é manter os investimentos em prospecção e pesquisa mineral, alargando o conhecimento geológico sobre os recursos minerais e decidindo responsavelmente sobre a sua exploração ou sobre a necessidade de não comprometer o seu acesso futuro. Apesar da natureza dinâmica inerente aos conceitos de recursos e reservas, que me abstenho de comentar devido ao tempo que disponho, não são infundados os receios sobre a disponibilidade futura de algumas matérias-primas minerais, convidando a reflexões ponderadas sobre como devemos gerir estas questões, sempre na base do conhecimento geológico e tecnológico consolidado e não de suposições usualmente não demonstráveis que oscilam ao sabor de modas. Resumindo, o desejável balanço entre o abastecimento e a procura no futuro imediato e a maior prazo, regulando em parte a construção dos preços, convida ao permanente investimento em conhecimento científico e tecnológico capaz de proporcionar avanços, quer na identificação de novos recursos primários, quer na alteração dos padrões de consumo e de descarte que caracterizam boa parte dos setores industriais e das sociedades humanas ditas desenvolvidas. A conciliação adequada destes dois percursos permitirá influenciar o mix de fontes envolvidas no abastecimento de matéria-prima, valorizando componentes do fluxo material nem sempre devidamente equacionadas, como a reutilização, a reparação, revenda e remanufatura, e não esquecendo nunca que não poderemos prescindir dos produtos da mineração. A este propósito, importará perceber que a Europa é a única região do mundo onde, nos últimos tempos, a indústria mineira tem regredido de forma muito substancial. Muitos ficarão encantados com este exemplo, que até os apelidam de boas práticas, mas esquecem-se que os níveis de consumo na Europa se mantêm altos e em algumas commodities minerais até têm crescido. Portanto,
qual a legitimidade moral para travar as atividades de prospecção e pesquisa mineral no espaço europeu ou de impedir a construção de novos empreendimentos extrativos que respeitem efetivamente os requisitos ambientais e sociais impostos a todas as formas modernas de olharmos para a exploração mineira. Não há Green Deal sem acesso a custo suportável a matéria-prima mineral. Um modelo social europeu de que tanto nos orgulhamos declinará ainda mais se não houver retoma, o mais rápido possível, o que se torna cada vez mais complicado, atendendo à guerra que graça no espaço europeu, mas estava eu a dizer, declinará ainda mais se não houver retoma do crescimento económico, por sua vez dependente da reindustrialização e respectivo abastecimento energético e material. Não havendo produção mineral europeia, ela terá de ser realizada em outro local, possivelmente recorrendo à tecnologia do passado e violentando princípios sociais e ambientais que temos como inabaláveis na nossa sociedade. É uma questão de corresponsabilidade sobre o que consumimos. É uma questão de ética e de equidade intra- e intergeracional à escala global. É também uma forma de garantir alguma autonomia estratégica, reduzindo no que for possível a dependência das importações, em muitos casos sujeita aos caprichos de países produtores hegemónicos ou a algumas idiosincrasias de companhias multinacionais que detêm parte significativa da produção e da transformação de algumas matérias-primas minerais. As perdas por dispersão, bem como os volumes gerados de diferentes tipos de resíduos materiais, impõem cuidados acrescidos com a sua gestão e com a sua valorização. Temos assim de procurar um quadro conceptual distinto daquele que tem sido usado, começando por melhor articular o ciclo de vida da mineração com o ciclo de vida dos produtos. E no primeiro, importa salientar sempre que ele não começa com a lavra mineira. Há muito trabalho, há muito investimento realizado que antecede a decisão sobre a lavra mineira e que frequentemente é confundido. O ciclo de vida da mineração começa com prospecção e pesquisa mineral e apenas termina com as fases de reabilitação e monitorização que necessariamente têm de ser consideradas em qualquer projeto de mineração responsável. Consequentemente, teremos de olhar para estas cadeias que são verdadeiramente complementares e que formam os pilares de uma complexa rede de interações que atendem às necessidades do futuro sem descuidar as preocupações sociais e ambientais. A este propósito, permitam uma pequena nota que há pouco me esqueci de referir. De facto, a Europa tem regredido significativamente na exploração mineira e também regrediu na transformação metalúrgica, simplesmente a uma taxa mais reduzida. Se pensarem onde é que essa transformação tem lugar, facilmente depreenderão porque é que há setores na Europa que efetivamente têm taxas de desenvolvimento económico e também industrial bastante mais elevados do que outras zonas do território europeu. Mas estava eu a dizer que poderemos efetivamente atender a uma rede complexa de interações de uma forma diferente, que olhem também para as preocupações legítimas que todos nós temos sobre as componentes sociais e ambientais. Efetivamente, as articulações convencionais entre os ciclos de mineração e de produtos e o mercado precisam de incorporar níveis crescentes de escrutínio social que se pretende
construtivo e não fundamentalista, e também aumentar os níveis de responsabilidade das empresas. Responsabilidade social e não só. A devida valorização de resíduos ou de produtos em fim de vida realimentará parte das necessidades do ciclo de produtos. Mas a inovação tecnológica, sobretudo as de natureza disruptiva, terão outro tipo de impactos, aumentando a procura e pressionando o ciclo de vida de mineração. Adicionalmente, o regulamento dos mercados tem de melhorar, o que acontecerá numa altura em que o uso crescente das novas tecnologias imprimirá novos ímpetos à sociedade, tornando-a, assim se espera, mais participativa e corresponsável. O que nos leva a um outro conjunto de dimensões relacionadas com o governo e a gestão, por sua vez, interconectado com os dois primeiros ciclos. Esta é a matriz que temos de olhar no futuro. E é uma matriz que, efetivamente, exige um cuidado extremo na forma como olhamos para o abastecimento, neste caso de matérias-primas, mas algo muito equivalente ao nível do abastecimento seguro e a custo confortável da energia. Não há, pois, que temer o futuro. Em última análise, os limites ao crescimento não dependem tanto dos ecosserviços ou da forma como usufruímos dos recursos naturais, mas sim da natureza humana. Essa sim, especialmente egoísta e retorcida e muito orientada para o seu próprio umbigo e para as oportunidades de negócio, se é que me faço entender. Deste modo, o maior desafio que teremos pela frente consiste na caracterização detalhada dos fluxos materiais nos vários sistemas e subsistemas económicos, bem como das fontes que na realidade ou potencialmente os podem sustentar. Na União Europeia tem-se dado passos muito importantes nesta matéria, mas longe de serem satisfatórios. E é o que eu pretendo ilustrar neste e nos próximos 2 diagramas, usando o caso de Portugal, para o qual, tanto quanto é do meu conhecimento, está praticamente tudo por fazer. E a mensagem é muito simples. Só poderemos almejar melhores desempenhos à escala global se localmente e regionalmente houver contributos líquidos para a resolução dos problemas que temos pela frente. Não é chutar os problemas para outras regiões, fora da nossa vista, fora da nossa preocupação direta, que conseguimos, de facto, encontrar formas de descarbonizar a economia, de aumentar a digitalização dos processos, de incrementar a literacia global, etc, etc. E esta é a última imagem antes das conclusões. Desculpem esta injeção talvez rápida demais, apenas para sintetizar o melhor que consigo. Pelo menos foi o que saiu ontem à noite, e eu espero que o diagrama esteja minimamente claro. E sintetizar o quê? As principais ideias da abordagem que tentei fazer. Os grandes saltos civilizacionais estiveram sempre ligados a inovações tecnológicas e ao consumo crescente de energia e de matéria-prima. Relativamente a esta última, a indústria mineira, com tudo o que lhe está associado, de bom e de mau, tem sido um pilar fundamental ao desenvolvimento, à construção da civilização humana. E assim continuará por muitos e muitos anos. Por muito significativas que sejam as fontes alternativas envolvidas no mix material, e por muitos que sejam os avanços no âmbito das ciências dos materiais, com propostas de novas soluções, de enorme sucesso e mais-valia económica e ambiental. Precisamos de todos estes contributos. Concluo, esperando não ter ultrapassado ou não ultrapassar os 40 minutos que me deram, para dar algum tempo para discussão, concluo salientando que muitos dos desafios que hoje se colocam à sociedade requerem mudanças significativas na forma como consideramos
e usufruímos dos recursos minerais. Mas o conhecimento disponível sobre estes recursos e o modo como eles se articulam com os estoques e fluxos de energia e matéria que suportam a economia física ainda é bastante fragmentado, apresentando numerosas lacunas. E se olharmos para as escalas de país ou de região, estas lacunas são imensas, impedindo, consequentemente, uma planificação a longo prazo. Os recursos minerais serão sempre parte importante nas próximas décadas, continuam a ser parte fundamental, maioritária, do mix de matéria-prima necessária à satisfação das necessidades futuras, sendo certo que sem mineração, todos os caminhos no sentido de uma economia de baixo carbono e desenvolvimento industrial responsável estarão fortemente comprometidos. Não é só um problema de atingirmos as metas do Acordo de Paris ou outras. É também um problema de natureza social. É também um problema de redistribuição de riqueza criada. A própria indústria, e por isso eu utilizo o termo indústria responsável, terá de se reinventar em muitas destas valências. Neste âmbito, a conciliação do ciclo de vida da mineração com o ciclo de vida do produto é fundamental. Dessa conciliação bem-sucedida emergirão certamente outros fluxos que melhor nos permitirão gerir todo este mundo complexo de abastecimento da matéria-prima. A exaustão física dos recursos minerais primários é improvável. A disponibilidade a longo prazo é sobretudo condicionada por fatores de mercado, entendido aqui de uma forma extraordinariamente lata, sendo necessário combater as dificuldades que se colocam ao seu acesso e conflitos com outros usos no território, vontade política e dinâmica de mercados. Novos alvos geológicos para a maioria dos metais tenderão a ser maiores, mais profundos e de menor teor. É uma tendência, nem sempre confirmada, mas é uma tendência que se tem assistido nos últimos tempos, requerendo avanços significativos nas técnicas de prospecção e exploração e também de processamento, em conjunto com o aumento da responsabilidade social e ambiental das empresas que se dedicam a este importantíssimo, incontornável setor económico. E com isto termino. Muito obrigado pela vossa atenção e, como obviamente espero, estar disponível para ouvir as vossas perguntas e tentar responder às mesmas. Muito obrigado. Muito obrigada, professor, pela excelente apresentação. Dentro do tempo, está a ver? Dentro do tempo, muito, exatamente. Temos bastante tempo para podermos discutir e pelo reforço efetivo daquilo que se tem vindo a falar também nos outros webinars, da responsabilidade social ou da sociedade em termos de consumo dos recursos, não é? E da demanda depois que é pedida para poderem consumir esses mesmos recursos e, obviamente, também a importância de responsabilizar a indústria e dessa indústria ser reinventada. Já temos aqui uma mão levantada e eu dou a palavra ao Luís Martins, que pode colocar a sua questão de forma verbal. Boa tarde. Muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, agradecer a iniciativa da Associação Portuguesa de Geólogos nesta série de conferências. Agradecer também, obviamente, ao professor António Mateus. Eu não sei muito bem porque é que ele referiu no início que, se calhar, os fãs dos recursos minerais não gostavam da apresentação dele. Bom, eu realmente sou um fã dos recursos minerais, mas também sou um fã das apresentações dele. E como já as vejo há uns anos, sempre me habituei a que o António tivesse a capacidade de se atualizar face às agendas relacionadas com os recursos minerais que estão presentes no nosso tempo. E foi isso que ele fez. E aquilo que eu queria dizer, e agradecer desse facto, como é óbvio, e aquilo que eu queria dizer é só um pequeno comentário, quiçá complementar a grande parte da apresentação que ele fez, que ele acabou de fazer,
e que tem a ver com o discurso de hoje da Presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, no regular discurso que ela faz sobre o Estado da União Europeia. E hoje uma parte desse discurso disse respeito especificamente aos recursos minerais, onde ela relembrou os princípios da Iniciativa Matérias-Primas lançada em 2008, referindo que é necessário acelerar e concluir alguns acordos comerciais que estão neste momento em desenvolvimento com países ricos em matérias-primas críticas, matérias-primas minerais críticas, como são os casos do Chile, do México, da Nova Zelândia, mas também, e essa é a parte mais importante, anunciou formalmente que brevemente vamos ter uma nova, não sei se diretiva, mas penso que será uma nova diretiva, chamada European Critical Raw Materials Act, e portanto isso vai, tanto ao que eu sei, obrigar os Estados-membros, por exemplo, a acelerar os seus processos de licenciamento em matérias-primas minerais críticas e estratégicas para esta mudança de paradigma que o António tão bem apresentou. Portanto, eu acho que isto é importante todos nós termos a consciência disso. Já não é a primeira vez que a Comissão Europeia anuncia e incentiva os Estados-membros a investir neste domínio e a aumentar, portanto, a sua capacidade de produção doméstica, invertendo a diminuição que o António referiu, mas na verdade é que nós assistimos em muitos Estados-membros, infelizmente também no nosso, em políticas ou em ações concretas exatamente ao contrário do reverter dessa situação. E, portanto, a nossa dependência do exterior tem vindo cada vez mais a aumentar. Portanto, a Comissão desta vez vai mais longe, vai exatamente com uma medida legislativa, que vai ser complexa e vamos ver o que é que vai dar, porque cada medida destas tem que passar pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu e, portanto, muitas vezes não basta a vontade da Comissão Europeia até chegar a ser uma diretiva, mas eu penso que isso é uma boa novidade e que vai obrigar alguns Estados-membros a refletirem e a tomarem ações para resolver este problema. Era só isto e agradeço a vossa atenção e em especial ao António pelo costumar brilhantismo das suas apresentações e o ensinamento que eles nos traz sempre. Obrigado. Eu é que agradeço a informação, que é extraordinariamente pertinente e por razões óbvias estive a preparar a charla, não estive a par das novidades da senhora superchefa da União Europeia. Mas é bom saber e espero que saia do papel e passe à prática, que esse é que é o grande problema na Europa. Obrigada, Luís Martins, pela intervenção e pelo complemento muito útil que deu. E eu perguntava se mais alguém gostaria de fazer algum comentário ou colocar alguma questão ao professor António Mateus. Tem agora essa oportunidade. Bem, se não há ninguém, eu tomo a palavra para agradecer, obviamente, a excelente apresentação, muito densa, é verdade, mas também acho que há aqui muito sumo, muito conteúdo que podemos ir bem nos próximos tempos, olhando para todos estes gráficos, toda esta informação extremamente atual, e como o Luís Martins acabou de referir, o professor António Mateus realmente está sempre na crista da onda, e é sempre um prazer ouvi-lo, e essa é a verdade. Nós, como alunos, reconhecemos o mérito, ainda mais com este cuidado sempre em cumprir horários, e muito obrigado, António, por também teres assistido ao nosso convite. Vocês são todos muito amáveis. Pá. É verdade. O prazer é todo meu de partilhar o pouco que sei convosco e de alguma forma também ajudar a uma pequena mudança de mentalidades que deve existir, tem de existir na comunidade geológica sobre como olhamos para este tipo de questões. Nós não podemos nos ficar mais apenas pela questão dos recursos minerais, temos de os interligar de uma forma
bastante mais intensa com as outras componentes da cadeia de valor mineral e, consequentemente, precisamos de trazer também para as nossas preocupações outro tipo de questões que não aquelas para as quais fomos treinados a pensar. Porque isso nos ajudará gradualmente a voltar a pôr os múltiplos pontos nos múltiplos is, que muitas vezes têm estado liminarmente apagados sem qualquer justificação. E é isto que eu procuro fazer, mais do que propriamente outra coisa. Não sou economista, nem quero ser, continuo a ser um geólogo de prospeção, mas, de facto, preocupado com que estou há muito tempo com todas estas temáticas, que ao fim e ao cabo dediquei e tenho dedicado toda a minha vida profissional aos assuntos relacionados com a gênese dos depósitos minerais e com os processos metalogenéticos, como muitos de vocês saberão. Efetivamente, fui obrigado a concluir que nós temos de tomar para nós próprios também parte dos problemas que tradicionalmente não queríamos olhar para eles, porque não eram da nossa lado. Sem dúvida. Ora bem. Temos de pôr também do outro lado da balança, não é? Exatamente, somos é fundamental. utilizadores também, não é? É fundamental, fundamental. Ora bem, temos mais uma mão levantada e eu passava a palavra então à Ana Jesus. Força. Olá, boa tarde a todos e obrigado ao António por mais uma excelente comunicação. Isto é mais um comentário, isto é algo que nós estamos os dois a trabalhar num projeto europeu e onde temos uma equipa de sociólogos, neste caso são essencialmente finlandeses e também alguns americanos, que vão desenvolver trabalho junto das populações para ter uma noção clara de qual é a percepção que as populações têm, por exemplo, sobre este tipo de questões. Portanto, não só a aceitação da mina quando ela já estava, ou da prospecção quando ela está num estado muito mais avançado, mas ter uma noção do que é o entendimento das populações sobre estes temas. E pronto, já comentámos várias vezes também, entre nós e não só, que nem sempre nós, cá em Portugal, temos com a comunidade das ciências sociais portuguesa este tipo de abertura pronto, para colaborar connosco em projetos que existam e também para fazer chegar este entendimento ao público. E, portanto, muito se fala hoje em dia de comunicação de ciência. Todos nós acho que fazemos um esforço individual e também coletivo nas instituições para melhorar aumentar a literacia científica em geral das populações e em particular destas questões que são emergentes, mas acho que se calhar também temos que fazer um esforço para trabalhar mais de próximo com aquilo que são os colegas das ciências sociais, porque nós precisamos de aliados e não de pessoas que à partida estão sempre taxativamente contra este tipo de mobilização e, portanto, o António conhece isto e tem acompanhado comigo esta situação e se ele puder comentar, que ele também já até falou com alguns destes colegas, eu acho que era útil para quem nos está a ouvir. Muito obrigado, Ana. Ups! Isso é o que se chama passar a batata quente. Vamos ver, eu tenho aquilo que os ingleses diziam por misfeelings relativamente a essa matéria. De facto, há muitos anos que tenho para mim a convicção de que a transdisciplinaridade constrói-se quando se tem respeito pelas várias disciplinas. E eu gostava de descobrir, e até agora ainda não o consegui, pelo menos em Portugal, gostava de descobrir o grupo de sociólogos e outros que de facto nos queiram ouvir, que queiram compreender efetivamente a importância destas matérias, em vez de partir à partida com um conjunto de juízos preconceituosos sobre a atividade e pronto, e a partir daí evoluir. Portanto, se não houver, havendo barreiras à construção de pontes, não há diálogo, não há construção. E eu espero que em Portugal consigamos, até porque temos várias questões em aberto, muito críticas, inclusivamente para o desenvolvimento futuro do país, a menos que queiramos viver eternamente ligados aos fluxos turísticos, seria muito importante construirmos um conjunto de pontes assinaláveis, não apenas com sociólogos, mas também com economistas. São pouquíssimos economistas que se dedicam efetivamente
às questões da economia mineral e, através deles, obviamente, agentes da banca, etc., que de alguma forma compreendam as necessidades críticas de investimento intensivo deste setor industrial e que olhem para o mesmo como uma mais-valia e não como um conjunto de pessoas para que vivem noutro século. Como eu costumo dizer, de uma forma extraordinariamente simples, precisamos de puxar a indústria mineira para o rating AAA. E, portanto, deixar o triple D, que é, portanto, isto são acrónimos em inglês, que ao fim e ao cabo nós temos que deixar de que outros tenham desta indústria a imagem de que é tudo sujo, de que é tudo um desastre, etc. E temos que passar a mensagem que somos capazes de ter uma indústria responsável, que presta contas e que respeita efetivamente os critérios mais exigentes do ponto de vista ambiental e social, que não temos medo da inovação tecnológica e que a introduzimos sempre que necessário, no sentido de melhorar não apenas o desempenho produtivo, mas também todo um conjunto enorme de dimensões que giram em torno das infraestruturas empresariais. E fico-me por aqui. Obrigada, António. Não, eu que agradeço uma vez mais a informação. Ora, mais uma ronda de verificação se há alguém que quer colocar alguma questão ou fazer algum comentário. Ainda temos algum tempinho para isso. Se assim não for, eu então aproveito mais uma vez para agradecer ao professor António Mateus o facto de ter estado hoje conosco a falar sobre estas questões da circularidade de recursos e da necessidade, efetivamente, de pensarmos os recursos minerais de outra maneira. Dizer-vos que retomamos os nossos webinars no dia 12 de outubro, onde teremos connosco o professor José Brilha da Universidade do Minho, que nos vai falar sobre os minerais no contexto da geodiversidade, e este é um webinar especificamente preparado para comemorarmos o Dia Internacional da Geodiversidade, que será celebrado pela primeira vez este ano, no dia 6 de outubro, e isso efetivamente é um passo em frente para mostrar à sociedade a importância da geodiversidade e dos seus valores e dos seus usos. E dou a palavra ao Luís Lopes, para presidente da APG, para pôr então um fim a este webinar. Obrigada. Muito bem. Só um sublinhado realmente em relação à última intervenção do professor António Mateus, que é mesmo assim, não é? Quando nós levamos as pessoas a visitar as nossas empresas de rochas ornamentais, mas também às minas, normalmente elas ficam surpreendidas com os processos e com o controle dos processos que vêm, que não imaginavam que fossem assim. Normalmente é uma reação ao mesmo tempo de estupefação e de descoberta. Pronto, e isso é um facto, não é? Pronto. É claro que há maus exemplos, como em todo lado, mas pronto, que também com esta chamada de atenção pública, os prevaricadores devem ser, obviamente, chamados à pedra e responder pelos seus atos. Mas não é esse o panorama geral. De modo geral, as empresas, até porque são muito fiscalizadas atualmente, cumprem os requisitos ambientais e sociais também, não é? E essa imagem, infelizmente, não é aquela que é transmitida, só somos, digamos assim, notícia pelos maus exemplos. Portanto, e aqui também com este ciclo de webinars também é isto que nós queremos desmistificar. Portanto, e acho que não só a apresentação de hoje, mas também todas as outras que tivemos para trás, mostraram isso mesmo, não é? Mostraram um setor que realmente é inovadora e ambientalmente responsável, diria antes. Pronto, para terminar, mais uma vez, muito obrigado, professor António Mateus, por a excelente comunicação. Okay? Ele é muito modesto e não reconhece o mérito que nós todos lhe reconhecemos. Ok? E pronto, mais uma vez, obrigado a todos pela vossa presença e contamos convosco no próximo webinar. Boa tarde a todos, então. Boa tarde, um grande abraço para todos, gostei muito de vos ver
embora aqui nos retângulozinhos só vi meia dúzia de carros, não deu para andar de um lado para o outro. Até uma próxima ocasião, espero que presencialmente. Deus, Luís, um grande abraço. Tchau, abraço.